tinha uma imagem de uma faca que me mandava cortar o pescoço. E aí vem aquela pergunta: quantas vidas você muda quando você muda a sua e quantas vidas você estraga quando você deixa a sua vida do jeito que tá? Eu fui pisoteada por um cavalo, caí de um carro em movimento leve, mas o carro estava em movimento, rolei no asfalto. Eram acidentes gravíssimos que eu provocava para me vingar. Ela poderia estar onde estava, ou talvez pior, porque ela tinha todas as justificativas. Mas é que esse momento que você está vivendo é só um resultado de um acúmulo de um monte de consequências ruins que você tomou lá atrás. E amanhã vai ser a mesma coisa. Vamos trazer nossa aliada por aí? Então, chama aí Claudete Teobaldo. Em 60 dias ela rodou 30 protocolos. Curou padrões com o marido e com a filha. Que coisa mais linda. Eu sou a Claudete, eu tenho 44 anos, eu moro no Acre, mas eu estou em uma viagem para resolver mais uma dependência, uma questão de herança que estava aí há 30 e poucos anos sem ser resolvido, que agora eu encarei e falei, vou resolver, então estou aqui resolvendo, tendo várias pré-quedas. Eu sou casada há 28 anos, fiz agora em maio 28. Tenho uma filha de 22 que está casada também. E recentemente entrou na aliança minha filha. Agora, no resgate, entrou minha filha e meu marido. Coisa Entrou na boa. aliança. Que maravilha. Conta pra gente como estava a sua vida quando você entrou na Aliança Divergente e o que te fez tomar a decisão de entrar na Aliança Divergente. Então eu estava em um. Agora eu sei que é lindo, né? Mas eu sabia só que era uma confusão. Eu estava com uma depressão e estava me deixando meio doida porque tinha uma imagem de uma faca que me mandava cortar o pescoço. Mas eu brigava com essa imagem porque eu não queria. Quando a vida começou a perder o sentido, eu comecei a ficar meio desesperada. Meio não, totalmente desesperada, porque eu comecei a acreditar que aquela faca realmente faria o Mudar ou serviço aceitar? que ficava vindo na minha mente Vou ali. mudar ou aceitar. Então, eu tenho que buscar algo, e eu já te seguia há mais de 6 meses, mas eu ainda não tinha assistido um resgate. Aí eu resolvi assistir o resgate, mas eu não acreditava muito, porque eu já havia feito várias outras coisas, há 27 anos essa depressão vinha e ia. E eu não tinha melhorado das outras vezes. Então eu dizia, gente, eu acho que é mais um tiro em pé, né? Tentar. Então eu preenchi a ficha e passei os 15 dias, na época foi só 15 dias, e decidi entrar. Aí, quando eu entrei, em 3 dias, eu entrei assim com uma sede de melhorar tão rápido que em 3 dias eu rodei 18 protocolos de medo e 12 protocolos de dependência emocional e fiz as conversas difíceis. Eita, que tinha Então, gente assim, nesse núcleo emocional, hein? tinha, tinha muito. E eu não tinha medo nenhum de encarar, eu queria melhorar, mas eu piorei, eu fiquei muito mal. Foram 2 meses terríveis. Era pré-queda atrás de pré-queda, pré-queda atrás de pré-queda. Eu falava, gente, o Elton prometeu que eu ia melhorar e eu piorei. E eu já nem durmo mais. Eu fiquei muito brava. Falei, se eu estivesse em meio do Elton, eu ia ligar e xingar ele. Porque ele prometeu que eu ia melhorar. Só que eu não entendia que cada protocolo, na época, teria uma pré-queda ou várias pré-quedas. E eu passei por 30 protocolos. Não sei nem quantas pré-quedas, foram 2 meses de pré-quedas. Só que o meu emocional ficou muito bagunçado. Quando eu saí, né, o meu emocional Só um começou a pause. melhorar, É legal as pessoas né? quando entram aqui, né? A pessoa estava em depressão há anos, aí ela diz: eu entrei aqui, meu emocional ficou bagunçado. Ele estava certinho antes, né? Ficou bem pior, né? Porque já estava mal. E aí eu percebi que eu já tinha feito conversas difíceis com meu marido, e eu tinha percebido que eu era narcisista ao extremo com ele. Eu estava mandando na vida da minha filha, tipo, dando conselhos, mas não eram conselhos, estava me intrometendo mesmo. E então eu já tinha adquirido algumas posturas. Eu já estava incentivando o meu marido, eu já tinha conversado e pedido desculpas, porque eu não incentivava ele, eu diminuía ele, então eu já tinha mudado isso. Eu já não me envolvia mais nos problemas da minha filha, mesmo ela trazendo os problemas, eu não me envolvia. Mesmo ela dizendo, mãe, você se tornou uma chata. Eu falava, sim, filha, me tornei uma chata, mas eu continuei na postura. E Elton, 3 dias depois que eu tive a conversa difícil com meu marido, a nossa vida estava financeiramente estava totalmente travada. 3 dias depois, a gente vendeu um carro que a gente estava há meses tentando vender. E meu marido falava, eu vou vender por 36 mil, que é um Siena. Até lembro do Ramon quando eu falo desse Siena.
E aí ele falou, se eu achar 36 mil, eu vendo. Ele achou, com 3 dias depois da conversa, R$ 40 mil e vendeu o Siena. E aí a nossa vida começou a melhorar, porque a gente mexe com gado, a gente tem uma fazenda no Acre, então a gente. Tô falando no Acre, gente, porque eu tô em Rondônia resolvendo mais umas dependências aí. E E rapidinho, só para eles nós. entenderem, os protocolos que você está rodando, as conversas difíceis que você foi aí ter, são protocolos que fazem parte de um processo para você destravar o quê? O que você está indo buscar aí? Uma herança, porque Boa, eu tenho uma herança há 30 e poucos anos e eu não mexia porque eu tinha medo de magoar e perder as pessoas boa, que fazem parte, é um irmão e um pai, meu pai. maravilha. Aí eu estava no que mesmo falando? Você falou que você Ah, estava com a fazenda, o trem bagunçado, o isso, a financeiro gente tinha, travado. a gente tinha um teto financeiro de 240, 250 cabeças de gado e não passava. Quando crescia, voltava. Isso já tinha mais de 5 anos acontecendo. Quando vendemos esse carro, a gente passou o teto de 200, e aí a gente foi para 290, para 300, e agora está. A última vez que a gente contou deu 300, quase 350 cabeças de gado, e continua aumentando. E as coisas foram melhorando, mas aí eu fui buscar o porquê da depressão. Aí eu fui para o YouTube, maratonei todos os seus vídeos lá sobre a utilidade da doença. E eu entendi que eu utilizava a depressão para ser vista, para ser cuidada, para e também para me vingar. Quando as pessoas não faziam aquilo que queria, principalmente o meu marido, eu adoecia, eu sofria acidentes, né, acidentes gravíssimos. Eu fui pisoteada por um cavalo, o cavalo pisou em cima de mim, eu caí de um carro em movimento leve, mas o carro estava em movimento, rolei no asfalto. Então, eram acidentes gravíssimos que eu provocava para me vingar, porque você fez aquilo que eu não queria, então agora, né, eu estou sofrendo um acidente. Uns 15, 20 dias depois que eu entrei É na aliança, eu louco sofri um isso, né? acidente de O moto. jeito que a gente fala dos acontecimentos. Para quem tá lá fora, as pessoas, não, eu sofri um acidente aqui, é tipo assim, não, eu causei um acidente porque você não me deu atenção e Bem assim. Uns 15, final de abril, eu entrei 3 de abril, final de abril eu sofri um acidente de moto. Eu caí de moto, me ralei tudo. E eu entendi que eu fazia isso para as pessoas cuidarem de mim e eu não deixei ninguém cuidar de mim. Me cuidei sozinha. Não foi fácil, mas eu levantava sozinha, eu não deixei ninguém me ajudar a fazer nada, porque eu precisava quebrar esse padrão. Porque eu não podia mais ter doença e nem acidentes, eu tinha que parar de fazer isso comigo mesmo. Então, eu boa. não deixei, depois disso, eu não sofri mais acidentes graves. Eu sofri alguns acidentezinhos que a pré-queda sempre volta, mas volta mais leve, né? Até que parei. Hoje eu não preciso de acidentes mais. E aí, assim, foi acontecendo várias coisas, porque são, assim, 1 ano e pouco na aliança, né? Então, aconteceu muita coisa. A gente parece uma vida inteira, é só um ano. Meu irmão ligou-me em novembro, que meu pai tinha sido diagnosticado com câncer de próstata. E aí, antigamente, quando falava que meu pai estava doente, eu saía correndo, eu nem perguntava para o meu marido, eu só fazia as malas e saía correndo para cuidar dele. Desta vez, eu decidi fazer diferente. Dessa vez, eu conversei com meu marido, aí junto a gente decidiu que ia vir, que eu iria vir, só que a gente precisava arrumar o dinheiro, a gente tinha investido o dinheiro, então teria que arrumar o dinheiro, porque a viagem aqui ela é longa. Ela é uma viagem de 1.500 quilômetros. Eu moto aqui numa distância de 1.500 quilômetros da minha casa, né? E aí eu liguei para o meu irmão falou assim, a gente vai resolver aqui, aí eu te falo. Mas esse eu te falo, Elton, durou 90 dias. E foram 90 dias de agonia, porque eu pegava o telefone para ligar, eu queria saber notícia, o meu irmão não ligava. Aí eu corria para a anfitriã do meu grupo, para as aliadas, e elas diziam, postura, postura, você não vai. Continua mantendo a postura. 90 dias depois, o meu irmão ligou dizendo que o meu pai não tinha câncer de próstata, que tinha repetido os exames e não tinha. Uau, isso é Sabe? bom. Pode falar. Não, pode falar, pode continuar. Eu gosto de ver essas transformações porque poderia perfeitamente ser uma situação que estaria te prendendo lá até hoje. Aí você pega e fala, poxa, mas por que que teve uma mudança no exame ou uma reversão? Porque não teve aderência, não teve mais utilidade.
Então, muito bom ver a clareza com que você conseguiu controlar todo o caos da sua vida. Foi assim, a minha decisão sempre, quando eu entrei, a Tabita falava assim, decida, decidir. Então eu dizia, eu decido que eu vou melhorar, né? E eu vou fazer tudo. Então eu sempre usei tudo que a Aliança ofereceu, os encontros semanais, os áudios diários, protocolos, conversa difícil. E tem conversa que ela é difícil mesmo, tá? Ela é chata, ela é dolorida. Agora mesmo eu vim fazer uma conversa difícil aqui, eu senti muita culpa, culpa, culpa. Mas eu enfrentei, falei, não, essa culpa não vai me vencer, né? Eu vim aqui para organizar, para resolver, e eu vou resolver, né? E no plano perfeito de janeiro, eu falei assim, eu preciso, meu marido falava assim para mim, a gente precisa de 350 mil reais para a gente resolver umas coisas. Aí, no plano perfeito, eu falei, gente, eu preciso fazer em alguma coisa, 400 mil reais até o plano perfeito de março. Faltando 15 dias, o plano perfeito de março, o vizinho apareceu na minha casa e perguntou se a gente queria vender a chácara. Meu marido falou, vendo 450 mil. Ele falou, te dou 400. Aí eu comecei a rir, falei, gente, exatamente o tal dos 400 que eu tinha falado. E aí fizemos a venda. Uns 20 dias depois já saiu também o cancelamento da multa de 1,70 milhão, né? Que era uma multa que a gente estava brigando há mais de 5 anos para cancelar ela. E aí saiu o cancelamento dela agora. Então, Que assim, a vida legal. está acontecendo, E o né? seu marido fala o que disso Mas tudo? ele fica maravilhado, porque as coisas não aconteciam, né? E eu Aham. mudei bastante, e ele mudou. No começo não foi fácil, ele ficou muito estressado, mas eu respirava e eu não brigava, porque antes eu brigaria. E aí a gente foi se alinhando, fomos vendo o que era melhor para a gente. Hoje nós temos, hoje nós temos um casamento. Eu falo assim, porque antes a gente vivia junto, mas era tudo muito ruim, era tudo aquelas culpas, aquelas coisas que ou dizia muito ou não dizia nada. Hoje a gente alinha, a gente senta, conversa, sabemos o que a gente quer. Então, assim, ficou gostoso, a nossa relação ficou muito gostosa. Tanto que agora ele decidiu, né, entrar. E eu acho até interessante que a vida ela é proposital, né? Quando ele estava pensando em entrar, eu viajei e aí eu não estava lá para poder falar para ele, olha, assiste esse vídeo, para poder forçar, tipo, meio que, porque a gente fica tentando. Pô, a gente sabe que se entrar aqui vai melhorar mais. Aí eu viajei, eu em nenhum momento algum fiquei forçando ele, né? Porque eu estava fora e ele decidiu sozinho entrar na aliança, né? Já preencheu a ficha, já está aí nos grupos, né? Começando, fazendo o começo dele, o início dele. Que legal, que gostoso. Como estaria a sua vida hoje se lá atrás você. Antes disso, no momento de decisão, você foi daquelas pessoas que viu, entendeu que era pra você, decidiu e caiu pra dentro? Ou você foi uma dessas pessoas que, putz, será que é pra mim? Ficou nesse será que é pra mim? Não sei, não sei, não sei, e só entrou na reta final. Eu acho que eu entrei no último minuto do segundo tempo, como dizem assim no futebol, né? Eu ficava nesse, será que é para mim? Aí um dia eu pedi uma conversa com um anfitrião aí, e aí quando eu conversei, só que Elton não falava da depressão, tá? Eu tinha vergonha de falar da depressão, então eu falei para ele do financeiro que estava travado. E aí ele falou para mim, Claudete, você só não vai. Eu falei para ele que eu não ia entrar. Ele falou, você só não vai entrar se você não quiser, porque quando você quer, você faz. Aí quando ele falou isso para mim, eu fiquei pensando, eu me senti desafiada ali. Só que eu falei com meu marido, eu vou entrar que antes era GPS, eu vou entrar no Uhum. GPS. Ele falou para mim assim, eu não vou pagar outro curso para você, porque também ele estava cansado, sabe, de pagar os cursos que não tinha resultado. Aí eu saí dentro de casa caçando o que, que eu ia vender. Aí tinha uma vitrine de salgado, que a gente tinha usado uma vez, mas não usava mais, parada. E aí eu vendi aquela vitrine, eu coloquei a vitrine para vender, quando eu decidi que eu ia entrar, eu coloquei a vitrine para vender nos grupos de venda, com 10 minutos apareceu 3 pessoas e pagaram R$ 350 na vitrine. É, Uma das não, pessoas. gente, depois da Aí ela fez a moça. decisão, o flow é diferente. Não adianta achar que as coisas têm que acontecer pra você decidir. Você falou que ele já estava bravo aí de pagar curso pra você. Você era a Maria Cursinho? Eu fiz muita coisa mesmo. E aí, como eu estava estudando, que eu sou terapeuta natural, né? Eu trabalho com plantas, com homeopatias e florais, e aí eu sempre paguei muito curso para aprender. Mas, porém, as plantas não estavam tratando, nem os florais, tudo, o fim da depressão aí, né? Melhorava, mas não curava.
a Legal. depressão. E como você acredita que estaria a sua vida se naquela reta final você tivesse deixado aquela oportunidade passar? Uma bagunça. Não teria resolvido nada, eu teria continuado naquela briga terrível e sem. Não gosto nem de imaginar que talvez aquela faca tivesse vencido a briga comigo e eu realmente tivesse feito um atentado contra a minha vida, porque estava desesperador, muito mesmo. Que bom que você tomou essa decisão, mudou não só a sua vida, mas a vida do seu marido, da sua filha, mudou seu casamento e agora está aí enfrentando seus padrões e corrigindo as suas relações para destravar uma herança. Assim que sair, eu quero que você volte aqui para contar qual protocolo você rodou, qual foi a reação das pessoas e qual foi o impacto disso no processo que está há mais de quantos anos enrolado aí? O da herança, Aham. 35 anos. 35 anos. Eu não dou meses para esse troço desenrolar aí. Aí, você que está aqui ouvindo, ai, minha fazenda não vende. Seu padrão não deixa você vender sua fazenda. Meu inventário, minha herança não sai. Talvez seja o seu padrão aí. E aí vem aquela pergunta, quantas vidas você muda quando você muda a sua e quantas vidas você estraga quando você deixa a sua vida do jeito que está. Cuidado, porque o seu maior risco não é entrar aqui. Você já sabe disso. O seu maior risco é ficar aí fora. E qual é a sua dica, Claudete, para quem está entrando aqui agora? Está entrando aí aos 45 do segundo tempo, mas já vai chegar fazendo gol de bicicleta igual você fez aí. Você fez gol pra caramba aí nesse período, hein? Muitos, muitos. A minha dica é que entre e realmente use o que a Aliança oferece, porque eu sou anfitriã e no meu grupo tem muitas aliadas que realmente estão resolvendo as questões, né, os problemas ou a vida delas, mas tem umas que estão mais lento porque não usam as ferramentas que a Aliança oferece no Marca-Passos, que são os protocolos, os áudios diários, os encontros semanais, conversa difícil, pense comigo, PDA, né? Que todas essas ferramentas ela faz, é elas que cura, né? A cura vem através dessas ferramentas. Cada protocolo que a gente roda é como se a gente tomasse um comprimido de cura, porque ali se resolve alguma coisa. Legal. Não tenham medo, gente, de conversa difícil, porque eu vejo aqui no grupo, as pessoas têm muito medo de conversa difícil. A conversa difícil, ela não é para ter medo, ela é para poder você falar, agora sim, eu vou resolver essa questão mal resolvida e eu vou seguir com a minha vida e vou deixar para trás tudo isso, né? Uma coisa também, Elton, que às vezes as pessoas têm medo, é que elas entram e elas acham que fazer uma conversa difícil, que elas precisam fazer uma conversa difícil é afastar da família. Não é afastar. A pessoa vai resolver a dependência ali, ela vai ter agora um relacionamento saudável com aquela pessoa que estava com um relacionamento doentio. Boa. Na realidade, vai ficar leve, vai ficar gostoso. É isso aí. E me diz uma coisa, com certeza você chegou aqui insegura, até porque deixou para entrar nos 45 do segundo tempo, com o emocional todo bagunçado, doente, com problemas financeiros, com casamento bagunçado, e hoje está vendo essa vida memorável aí. Me fala uma coisa, em quanto tempo, depois que você entrou aqui, porque todo mundo entra aqui perdido e ansioso, essa é a verdade, mas em quanto tempo você conseguiu entender o poder e o funcionamento do processo? Em que momento você já tinha entendido o que é protocolo, qual protocolo rodar, já tinha entendido o Pensa Comigo, já tinha entendido o PDA, e não só entendido como funciona, mas ter entendido o poder dele, porque quando você vira e fala, eu vim aqui corrigir umas relações para destravar uma herança, para mim já dá para ver que você está bem conectado aí com a causa e o efeito das coisas. Foi o tal dos 60 dias, Elton. Quando eu entendi, com 60 dias que eu entendi o que era a aliança e o que a aliança queria trazer, porque até então parecia que estava um nó na cabeça. Eu fazia, mas eu não entendia o contexto ali, o que realmente a aliança queria trazer. Aí, depois dos 60 dias, eu comecei a usar o óculos da aliança. Foi quando eu coloquei o óculos e eu comecei a entender o que eu precisava fazer e os protocolos, a necessidade de cada protocolo. Então, antes eu só fazia porque eu estava na aliança e estavam falando, pode protocolo, faça isso.
mas eu não entendia tudo que era, né? Esse óculos que a aliança traz. Depois dos 60 dias, aí sim, tanto que eu não fiquei só no marca-passos, eu fui buscar mais coisas, eu fui para o YouTube para poder buscar, para me descobrir o porquê, né, que eu utilizava a depressão. Eu também Ma- utilizava a depressão, Elton, para me punir, para não ser feliz, porque eu perdi a mãe aos 9 anos de idade, e toda vez que eu estava feliz, eu tinha recaídas terríveis de depressão, eram as piores que eu tinha, porque eu me privava da felicidade porque ela tinha morrido. Então, eu sentia culpa por ser feliz. Olha isso. Quantas coisas vocês estão vivendo por conta dessa bagunça que vocês estão mantendo no mundo relacional de vocês aí. O Winston perguntou: parou de tomar remédios de depressão? Eu não tomava remédio para depressão. Eu fui totalmente assim avessa, eu não cheguei a tomar os remédios para depressão. Eu não sei se eu teria tomado, porque eu não aceitava tomar remédio para depressão. Eu era muito teimosa. Acho que ainda sou, mas melhorei bastante. Então, eu era muito teimosa e eu falava, eu não vou tomar esses remédios. Então, eu não cheguei a tomar remédio para depressão. Mas, assim, deveria, porque se fosse olhar tudo que eu estava vivendo no mundo de fora, não no mundo da aliança aqui, eu deveria ter iniciado os remédios, sim, porque eu estava chegando ao final, né? Eu já estava no extremo do extremo da depressão. Legal. A Ana Galdino perguntou aqui: o que é colocar os óculos da aliança divergente? Pergunta legal, coloca, fala aí nas suas palavras. É quando você começa a enxergar o mundo de uma forma diferente, é quando você começa a ver as coisas e adquirir posturas, você começa a ver diferente do que os outros veem. Por exemplo, quando uma pessoa adoece, você não fala, ah, tadinho, ele adoeceu. Você fala assim, para que ele está utilizando essa doença? Mas às vezes você fala assim, eu também não tenho nada a ver com isso, nem que se vire. Então, assim, é quando você deixa o outro com o que é dele, você passa a cuidar da tua vida, você não resolve o problema das pessoas, porque você sabe que os problemas das pessoas é para elas aprenderem uma lição, é para elas resolverem algo na vida delas. E se eu resolver o problema dela, ela vai ter problemas maiores para ela resolver aquele mesmo problema que ela ali não está enxergando, né? Então, quando eu comecei a usar o óculos, realmente foi quando eu deixei, eu não fazia mais fofoca de ninguém, eu não falava mais da vida das pessoas, porque já não me interessava mais, né, a vida das pessoas. E quando, fulano está passando por isso ou por aquilo, eu sempre pensava, tem aí uma utilidade do porquê que ela está passando. Então, deixa ela com o problema dela e vou seguir com a minha vida. Então, para Boa. mim, usar o óculos da aliança é isso, é passar a cuidar de mim e daquelas pessoas que estão ali no meu núcleo, que hoje é meu marido, né? Porque a minha filha já não está mais também, né? Ela está cuidando da vida dela. Maravilha. Tem algum aí, Felipe, que você estava com o microfone na Tem. boca? A Simone perguntou aqui. O que você mudou quando percebeu o padrão que você tinha com seu marido? O que você fazia e passou a não fazer mais? Eu culpava o meu marido por tudo. Eu diminuía ele, dizendo que ele não era capaz. Eu fazia o inverso, né? Eu falo que eu fazia o inverso. Eu dizia para ele que ele não era capaz, eu culpava ele. É quando ele chegava que tinha acontecido um prejuízo, porque morria muito gado. Tinha acontecido algum prejuízo que ele falava, eu falava, é porque você não cuidou direito, se você tivesse cuidado, não tinha acontecido. Eu sempre estava buscando um culpado. E assim, gente, não foi fácil deixar esse padrão, porque era um padrão meu culpar ele, era mais fácil culpar ele do que trazer para mim a responsabilidade. Então, foi camadas e mais camadas desse repolho aí sendo tirado. Meses depois, 6 meses, 8 meses depois, eu ainda descobri alguma coisa que eu estava ali culpando ele, a vida me mostrando, e eu fui tirando essas camadas desse repolho aí. Mas era mais isso mesmo. Eu culpava ele por tudo. Meu casamento não estava bom porque a culpa era dele. Porque se ele não fizesse isso, estaria melhor. Se ele cuidasse melhor das finanças, estaria melhor. Então, era sempre isso. E eu competia com meu marido. Eu queria fazer as despesas de casa, só que Uhum. eu não fazia. Quem fazia as despesas era ele, mas eu queria competir. Eu queria dizer que eu tinha que fazer as despesas. Então, quando eu ganhava algum dinheiro, eu ia pagar as contas para dizer, se não fosse eu, aqui eu não teria feito, você não teria feito. Então, assim, era sempre esse pecado, jogar na cara mesmo, sabe? A autoestima do meu marido estava lá no pé. Tanto que quando um dia, quando eu comecei a falar com meu marido,
Um dia eu falei para ele, né, que eu tinha agora os meus sonhos, que agora eu conto os meus sonhos, eu não contava meus sonhos para ele. E aí eu falei para ele assim que eu queria viajar, ir para um hotel muito chique, não olhar preços de cardápio, ir nos restaurantes chiques, gostosos. E aí ter uma vida, uma casa, não sei das quantas, e fui contando as coisas que eu queria. Aí ele falou assim: "Ah, eu acho que você vai ter que casar com outra pessoa para ter isso". E aí eu olhei para ele assim, e falei: "Gente do céu, como eu diminuí esse homem?" Na hora foi a hora que eu pensei. Aí eu olhei para ele e falei: "Claro que não. Quem vai me dar essa vida memorável que eu estou atrás, que eu estou buscando, é você. E não é só para mim, é para nós dois." Então, desse dia para frente, meu marido voltou a sonhar, porque ele nem sonhava até então, sabe? Só estava sobrevivendo. Coisa boa. É isso aí, senhoras e senhores. Tudo muda quando alguma coisa muda. Claudete, se fosse uma amiga sua assistindo a gente, te encontrou e falou: "Ah, amiga, eu vou deixar passar", ou um amigo, um colega de profissão aí, alguém que chegou e falou assim: "Ah, eu não sei não, vou... Quem sabe depois." O que você diria para essa pessoa se fosse um amigo ou uma amiga? Eu diria que o depois pode ser tarde, mas que o depois só vai demorar o processo. Porque se a pessoa levar mais 6 meses, depois ela vai ter que ficar mais 6 meses, além daqueles 6 meses que ela perdeu, para ela conseguir adquirir os resultados. Porque o resultado aqui não é assim, não é milagre, gente. Aqui você vai fazendo, você vai é, tirando as dependências, trabalhando os medos, e a vida vai acontecendo, a vida vai acontecendo. Eu rodo protocolo até hoje, igual eu rodei protocolo para vir para cá. Tive 3 conversas difíceis quando eu cheguei aqui, e já estou vendo outros protocolos que eu vou ter que rodar. Então, assim, sempre que eu estou precisando, eu estou rodando protocolo. Então, é sempre um processo, vai acontecendo conforme você vai decidindo e vai fazendo o que é preciso fazer para que aconteçam as coisas. Então, se a pessoa demorar 6 meses, quando ela entrar, ela vai ter perdido esses 6 meses. É isso, senhoras e senhores. Recado dado. Ela poderia estar onde estava, ou talvez pior, porque ela tinha todas as justificativas, né? Eu sei que você tem as suas justificativas, não vamos menosprezar a condição, a dificuldade, o sacrifício ou o momento de cada um, mas é que esse momento que você está vivendo é só um resultado de um acúmulo de um monte de consequências ruins que você tomou lá atrás. E amanhã vai ser a mesma coisa. Acúmulos de escolhas, boas ou ruins. Porque hoje você muda ou você aceita. Só tem essas duas opções. Claudete, vai para a vida que ela é justa, só está te esperando. Pega firme nesse processo aí que você está vivendo. Destrava essa herança e faça exatamente o que você está fazendo. Às vezes você roda um protocolo, destrava uma coisa e você descobre que tem outra. Já roda imediatamente. Apareceu um medo, resolva. Ah, apareceu uma culpa quando eu descobri que eu ia ter que falar tal coisa para fulano. Roda o protocolo de combate à culpa antes de ir lá falar com a pessoa. Que aí você já vai mais leve, já vai mais segura e vai viver essa vida com essa herança aí, fazer tudo isso que você falou que ia fazer. Viajar e comer sem olhar o cardápio pelo preço, porque é para isso que a gente está trabalhando tanto. E parabéns, você merece, não pare e, acima de tudo, obrigado pelo apoio que você tem dado para os nossos grupos aí como anfitriã. A gente sabe que o anfitrião acaba bebendo da fonte, é aquela pessoa que está mais atenta, aquela pessoa que acaba crescendo mais, mas a gente sabe também que impacta muito no movimento que a gente faz e na vida de cada um daqueles aliados daquele grupo. Então, parabéns, você merece, não pare e muito obrigado. Obrigada a você, Elton. Foi um prazer falar com você. Quando eu entrei aqui, eu falei, um dia eu ainda vou falar com o Elton dos meus resultados. Hoje eu estou aqui. Olha aí, agora eu vou lembrar, é a mulher que destrava venda de chácara, a mulher que destrava teto financeiro da quantidade de gado e a mulher que destrava até inventário. Coisa boa, nada Isso. mal, hein? Parabéns, Claudete. Um beijo para sua filha e um abraço para seu marido. É isso, senhoras e senhores. Gente real, vida real, gente boa, gente do bem que para de fazer mal para os outros. É isso que a gente tem aqui